Antes do Palmeiras passar vergonha no Mundial, quem vai explicar para a gente o que está acontecendo no mundo é Júlio Gomes, certo? Tudo bem, meu querido Júlio Gomes? Que prazer, que honra tê-lo por aqui. Até tirou o óculos, né? Que é lobo mau? Vou tirar o óculos para te enxergar melhor. Como é que é isso, meu amigo? Tudo bem? Fala Massini, Flávio, Danilo, um abraço para vocês. Pois é, eu ainda não me acostumei com ficar com óculos o tempo inteiro. A velhice vai chegando, o grau vai É, aumentando, aí você não sabe se bota, se tira, se aparece com óculos, sem óculos. Então, às vezes eu ponho, às vezes eu tiro. Por exemplo, agora eu tô vendo tudo meio embaçado. Então, peraí, deixa eu ver. Palmeiras no Mundial, é comigo mesmo, então. Chegou minha vez. Mas peraí, o Flávio não vai contar do avião da Leila antes? ai, é isso aí, é A gente só dessa que é a queria te questão. trazer para o papo, ô É Júlio. esse, Ah, muito claro. obrigado, muito Não dá. obrigado. Eu não Eu quero posso entrar ver, nesse eu não avião posso aí. passar. É o seguinte, eu não posso passar no ponto de ônibus e ver o Júlio Gomes esperando o busão e eu com o meu carro. Não, entra aqui, filho. É isso. Vem com a gente. Que é isso, pô? O Júlio vai Não no dá. jatinho da Leila também, Latifi? Você apurou Vai. isso daí? Eu aceitaria, eu toparia essa carona aí, hein? É, É, eu também, eu tô dentro. O Danilo já tá, né? O Danilo tá perguntando se a gente também vai. É isso? Exato. Você vê que o cara é estrela, né? Ele já tá lá. Não, É outro nível, outro as patamar. poltronas do avião ali, que vão virar uma cama pra mim, não dá pra vocês irem não, senão eu vou ter que ir sentado. Eu quero ir deitado a viagem toda, tá? Então, vou sozinho. Antes de falar do avião, eu queria falar da audiência. Mais de 1.500 pessoas vendo a gente, menos de 300 likes. Não dá. Ô Danilo, vai, você que é o nosso pedinte, peça o like aí. Like pro Palmeiras. Putz, eu não sei o que falar agora. Pro Palmeiras ganhar do Cruzeiro fora de casa. Pronto. Daí, 500 likes, rapaziada. É uma meta humilde. 500 é pouco, hein? Mas tudo bem. 500 enquanto a gente vai falando do Mundial, né? É isso, é isso. Pois é, Massa. Ontem a gente ficou sabendo sobre a logística do Palmeiras para a viagem do Mundial, né? Porque o Estevão foi convocado, vai ter data FIFA na semana que antecede o Mundial. E aí surgiu a dúvida, né? Pô, o que vai acontecer com o Estevão? O que vai acontecer com o Benedetti e o Luigi, que foram convocados para a seleção sub-20? O grupo do Palmeiras vai viajar para os Estados Unidos no dia 9. No dia 9 do mês que vem, todo mundo vai para Greensboro, na Carolina do Norte, onde o Palmeiras vai fazer onde é a sede do Palmeiras lá. E aí, o que teria que acontecer? O Palmeiras teria que fretar um avião para ir resgatar quem ficou, né? Que era no caso esses três. Mas o que aconteceu? A presidente Leila vai emprestar, sem nenhum custo do coração, o avião particular dela. Não é aquele, é um avião particular aquele que ela disse. Ah, sabe o que vai resolver com o meu avião parado não sei quanto tempo? Nada, não vai mudar nada na minha vida. Pois é, ela pegou esse avião e vai resgatar esses jogadores, né, entre aspas, e vão todos juntos com o Serginho, né, que é o massagista do Palmeiras, para ajudar na recuperação. Então, bacana a atitude. E também essa ajuda deve se estender aos outros convocados, né? Porque apesar do Palmeiras só ter um convocado na seleção brasileira, o Richard Rios, Gomes, Piquerez, Facundo, Emiliano, todos esses também devem ser convocados nessa data FIFA e também se juntarão à presidente. E mais uma vez a Que Leila sendo susto! importante. Eu achei que fosse dar carona para os do Flamengo. Ó, o único convocado aí não dá, né? Mas vai poder se cobrar, né? Cobra preço de executiva, diz aí, massa. Pois é, cara, pois é. Eu uma vez só viajei de executiva numa viagem para o México. Deu aquele negócio de lotou o avião e puseram na executiva. Ê, delícia. Em compensação, na volta fui numa cadeira que só tinha aquela e ainda estava quebrada. Mas é assim que funciona, né, meu amigo? Quando tem moleza no final, no começo, no final, a coisa fica complicada. Meu querido Júlio Gomes, vamos lá. O que é que você tem para nós sobre o Mundial de Clubes, para a gente começar a esquentar essas baterias aí, porque afinal de contas está chegando a hora da viagem do Palmeiras e também da estreia do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Copa do Mundo de Clubes. Não, são duas notícias rápidas. Uma sobre o Porto, uma sobre o Al Ahly do Egito, né? O Real Madrid do Egito, o Real Madrid da África.
o Al-Ahly, ele dessa vez não será campeão africano, ele foi eliminado da Champions Africana na semifinal pelo Mamelodi Sundowns, time da África do Sul que está no grupo do Fluminense, na história do gol fora de casa, né? Não existe mais na Europa, agora não existe mais aqui também, mas lá existe, foi 0-0 o jogo na África do Sul, 1-1 no Egito, e aí o Mamelodi Sundowns se classificou e o Al-Ahly dançou. Mas, depois disso, ele emendou 5 vitórias consecutivas lá no Egipcião, seria o quê? O Faraózão? O Danilo pode me ajudar no nome do campeonato egípcio, né? Seria um piramidão, alguma coisa do tipo. Mas aí o Al-Ahly joga amanhã, massa. E amigos, na última rodada do campeonato egípcio, ele ainda não é campeão. Ele vai enfrentar o time, vamos lá com óculos, né? Porque senão não tem como. Ele vai enfrentar o Farco. Amanhã, às 14h, horário de Brasília. Se ganhar do Farco, ele será campeão. Quem está na cola do Al-Ahly é o Pirâmides, que é o outro time grande lá do Egito, e que está na final da Copa Africana, né, contra o Mamelodi. Se o Al-Ahly tropeçar, ele pode perder o título. Se ele ganhar, que é o normal, será o 45º título egípcio do Al-Ahly. Ele é o recordista de títulos por lá. E eu andei vendo o elenco do Al-Ahly e, olha, é um time que está todo ano no Mundial de Clubes, né? A gente meio que se acostumou a ver o Al-Ahly na Intercontinental, né? Agora vão chamar de Intercontinental, porque ele quase sempre ganha o Campeonato Africano, a Champions Africana, e é um elenco muito parecido com o que a gente viu nos últimos anos, jogadores basicamente egípcios, aquele goleirão, o El Shenawi, de 36 anos, o Fakir no meio de campo, o Taufik no meio de campo também, Mohamed no ataque, enfim, são jogadores que quando chegar a hora do Palmeiras e Al-Ahly, a gente vai reconhecer vários deles, até já enfrentaram o Palmeiras, né, recentemente em mundiais de clubes que, obviamente, o palmeirense não gosta nem de lembrar. Esse é o noticiário do Al-Ahly, então amanhã deve ser campeão egípcio antes de embarcar lá para o Mundial de Clubes. E o Porto, meus amigos, voltou hoje aos treinamentos, hoje mesmo, fez o seu primeiro treino agora há pouco, tinha tido uma semana de folga, de intertemporada, e como são 35 inscritos, o Porto já acrescentou ao elenco 9 jogadores da base para levar lá para o Mundial. E aí a gente não sabe se vai usar esses jogadores da base e deixar os titulares mais curtindo lá os Estados Unidos, mas acho que não. Imagino que o Porto seja um clube que vá com força máxima, lembrando que o técnico do Porto é jornalista, hein? O Anselmi, o argentino. O Botafogo quis contratar o Anselmi, era do Independente Del Valle, e hoje está lá no Porto. O Porto pode aproveitar a janela, uma janela de contratações que foi oficializada pela FIFA na semana passada. Do dia 1º ao dia 10 de junho, podem ser feitas novas inscrições, novas contratações pelos times das 20 federações que estão envolvidos no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes. Só se fala no Cristiano Ronaldo, né? Só se fala no Cristiano Ronaldo. Agora, a fumaça é que o Cristiano Ronaldo vai jogar o Mundial de Clubes pelo Boca Juniors. Enfim, cada dia vai ter uma fumaça, porque o Cristiano ontem meio que anunciou que não vai continuar no Al Nassr, também não ficou muito claro, mas mensagem meio enigmática ali, é o fim de um capítulo, agora vai começar outro, não dá para entender se é da temporada, se é da primavera, se é do... Enfim, do que o Cristiano Ronaldo estava falando, mas possivelmente seja da passagem dele pelo Al Nassr, e ele vai ser o nome mais falado dessa janela do dia 1º ao dia 10 de junho, onde que vão enfiar o Cristiano Ronaldo para ele jogar a Copa do Mundo de Clubes. Se for para o Boca e não para o Palmeiras, por exemplo, seria uma pena, né? Porque se é para vir para um time sul-americano, que venha para um brasileiro. Agora, o Porto, e por isso que eu comecei a falar da janela, deve acertar com aquele Gabri Veiga, que é o espanhol jovem, que foi para o Al-Ahly, o time do Firmino, o time que foi campeão asiático. Foi muito criticado pelo Toni Kroos, quando ele saiu da Espanha para ir para a Arábia, dizendo, pô, mas o cara tem que jogar antes no alto nível, antes de ganhar dinheiro, etc. O Gabri Veiga foi titular do Al-Ahly ao longo da temporada, mas foi reserva nas finais da Champions Asiática, e ele deve jogar esse Mundial contra o Porto
deve jogar contra o Palmeiras, meus amigos. Feito. Bom, eu tenho que liberar o Julinho Gomes, mas tê-lo aqui é uma honra, é sempre muito bom. Júlio, eu tenho muita dificuldade de dizer, de ver jogos em circunstâncias diferentes, campeonatos diferentes, para medir potencial, sabe? Palmeiras, Al Ahly, Porto e também. Inter Miami. Um minuto, fale um minuto sobre isso. Claro, claro. Em que lugar o Palmeiras está para você com essas outras equipes? Essa é uma boa conversa, né, Massa? Porque é uma conversa que a gente tem sempre nos mundiais, nas intercontinentais, porque não dá para encarar europeu, mas então, teoricamente, também não daria para clubes de outros lugares encararem os melhores brasileiros, os melhores sul-americanos, né, que têm elencos muito mais fartos, jogadores muito mais caros. Mas no jogo único a gente já viu tanta coisa acontecer. Você sabe que eu tenho um amigo português, diretor do jornal Record, que acha que o Palmeiras vai ser campeão mundial. E eu falei para ele, mas por que você acha isso? Ele falou, porque eu acho que os europeus não vão entrar com o pé no acelerador e vai ser um sul-americano campeão e o Palmeiras é o melhor time sul-americano. Essa é a visão dele. Eu acho que esse campeonato mundial, essa Copa do Mundo, Massini, como as Copas do Mundo de seleções, vão mostrar para a gente que no futebol ultra globalizado, que é o que a gente tem hoje, é um futebol globalizado, quase posterizado, né? Todo mundo joga de forma parecida, os sistemas, a posse de bola, a pressão, ninguém dá mais chutão, os times jogam quase todos de forma muito parecida. A gente vai ver que tá tudo muito equilibrado e que vai ser joguinho para lá, joguinho para cá, para decidir quem vai ganhar esse negócio. É claro que se o Real Madrid e o Bayern de Munique botarem o pé no acelerador desde o começo, é difícil ganhar desses dois, pode acrescentar mais uns 3 europeus aí. Agora, em um jogo, eu vejo o Palmeiras capaz de ganhar de qualquer time europeu e perder de qualquer time não europeu. Eu acho que o futebol hoje está muito equilibrado. Nesse grupo de 3 partidas, eu acho muito difícil o Palmeiras não se classificar. A hora que vai cruzar ali com o Paris Saint-Germain, com o Atlético, com o próprio Botafogo, com o Atlético de Madrid, com o Botafogo, aí, meu amigo, aí é acertar aquelas 2 semanas ali, quem tiver mais sagacidade para fazer as devidas alterações, usar os melhores jogadores e tomar as melhores decisões, é quem vai levar esse campeonato. Eu não acho ele tão fechado nas mãos dos europeus, não.